Olá, muito boa noite. Bem-vindo ao Plantão da Saúde Coronavírus desta quinta-feira. Hoje vamos falar ao vivo por Skype com o médico Douglas Crispim, que é geriatra e paliativista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Com ele, nós vamos abordar a progressão dos sintomas da Covid-19 e o impacto nos idosos. Celso. Boa noite, Michele. Boa noite para você. E na bancada do Plantão da Saúde, recebemos o médico Demétrio Ortega Rumi, que é mestre e doutor em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP. Vamos falar com ele sobre os transtornos psiquiátricos em tempos de pandemia. E ainda, nesta edição, o governo de São Paulo anuncia ampliação de testes rápidos para funcionários da saúde, Fundação Casa e asilos. Sem casa e sem dinheiro, colombianos que vivem no Brasil e não recebem auxílio emergencial querem voltar ao país de origem. Na contramão de cidades brasileiras, Florianópolis comemora o primeiro mês sem mortes desde o início da pandemia. Tudo isso após as nossas dicas. Não perca. Até já. E nós estamos de volta e vamos ver o nosso telão da saúde para olhar a atualização dos casos do novo coronavírus no país e aqui no estado de São Paulo. Até a última atualização feita pelo Ministério da Saúde, ontem à noite o Brasil registrava 32.548 óbitos e 584.016 casos, com recorde de mortes em 24 horas, 1.349. Hoje, no estado de São Paulo, pelos números atualizados, já são 8.561 mortes e 129.200 registros da doença. Em 24 horas, foram registradas 285 óbitos e 5.717 novos casos da doença no estado. O governo de São Paulo anunciou hoje mais uma fase na ampliação de testes da Covid-19. Agora passarão pelos exames funcionários da saúde, internos da Fundação Casa e idosos em asilos. Segundo o Centro de Contingência do Estado, já foram realizados 70 mil testes rápidos em policiais civis, militares, bombeiros e em familiares diretos destes grupos. Boa parte, segundo o governo, demonstrou ter tido contato e adquirido imunidade contra o vírus. O repórter Marcelo Basségio acompanhou a coletiva. Confira. O governo de São Paulo anunciou hoje a abertura de 43 novos leitos de UTI na região metropolitana para tratamento da Covid-19. Segundo o maior município do estado, Guarulhos foi a cidade mais beneficiada, já que vem trabalhando no seu limite de capacidade e, por isso, receberá 15 novos respiradores para os hospitais Municipal de Urgências, o HMU e Padre Bento. Osasco, Cajamar e Caieiras foram as outras cidades contempladas. A epidemia está aí, não acabou, a quarentena continua do mesmo jeito, sempre com a questão do fique em casa e se precisar sair, use máscara. Ainda é grande também a preocupação com a interiorização da pandemia no estado de São Paulo. Municípios afastados da capital vêm recebendo equipamentos de proteção individual para disponibilizar aos seus profissionais da saúde. E isso é uma outra notícia muito auspiciosa para os municípios, porque estamos tendo muita dificuldade de aquisição, os preços estão astronômicos. Então, com essa distribuição também, melhoramos a segurança para os nossos colaboradores e vamos poder prestar uma assistência muito melhor à população. Além da ampliação da capacidade de atendimento, estudos epidemiológicos estão sendo feitos em profissionais da segurança pública e da saúde para entenderem melhor a pandemia do novo coronavírus. Até agora foram testadas 70 mil pessoas entre agentes da Polícia Militar e seus familiares. E o balanço indica uma taxa relevante de indivíduos que já possuem anticorpos para a doença. A própria polícia divulgou que ela tem 3 mil servidores nesse momento em afastamento. É o maior estudo soroepidemiológico já feito aqui no Brasil em termos de números. E nessa população, que é a população mais exposta, é a população que está na fase superior da curva, né? A população que entra em contato com a população nas mais diversas situações, a taxa de positividade, ou seja, de pessoas dessa população que foram expostas ao vírus e que já adquiriram imunidade, é em torno de 20%. Nesta semana foi iniciada a testagem de 32 mil profissionais da saúde dos hospitais das clínicas de Ribeirão Preto e São Paulo. Além disso, o governo também disponibilizou testes nesta quinta-feira a asilos e à Fundação Casa.
O Centro de Contingência do Coronavírus do Governo de São Paulo ganhou um membro importante nessa semana. O brasileiro Fernando Kawai é médico no Presbyterian Hospital em Queens, Nova York, e atuou no epicentro global da pandemia. De férias, passada a fase mais crítica da Covid-19 nos Estados Unidos, ele decidiu retornar ao Brasil e contribuir no combate ao coronavírus em São Paulo. E se mostrou surpreso com o que encontrou por aqui. Vim para o Brasil pensando que está o caos, porque eu vi o caos lá nos Estados Unidos. Fiquei muito surpreso de que está tudo muito organizado. E dentro dos recursos que acho que o Estado tem, eles estão fazendo um trabalho excelente. O fato de termos começado o isolamento antes, isso talvez ajudou para o sistema de saúde se preparar. Não tivemos aquela tsunami de contágio, todo mundo ao mesmo tempo, e criamos cadeias de comando, protocolos de atendimento, recursos para teste, recursos para UTI. E eu acho que estou muito impressionado com a resposta do Estado de São Paulo. Eu que estava esperando um caos total, encontrei, tem muito trabalho a ser feito, acho que isso é uma coisa difícil, mas eu acho que minha impressão é que estamos no lado certo. Segundo a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, desde o início da pandemia houve um aumento de 20 vezes no número de mortos por síndrome respiratória aguda grave, o que escancara a possibilidade de estar havendo subnotificação em casos de Covid-19. É possível que a gente tenha casos de síndrome respiratória aguda grave não diagnosticados através do teste laboratorial. Isso acontece no mundo inteiro, isso não é uma coisa só observada aqui, existe limitação no teste. O que importa é que esses pacientes estão recebendo o tratamento adequado. Engraçado porque às vezes o discurso ele é uma maquiagem da realidade. Não é possível que existam subnotificações. Isso está claro em vários estudos mostrando que existe subnotificação, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro. E após anunciar a reabertura das escolas a partir de julho, a Secretaria Estadual de Educação voltou atrás. Afirmou que o calendário de retorno às aulas ainda não tem data definida e depende de aprovação do Centro de Contingência de Combate à Doença. As aulas presenciais na rede municipal e estadual estão suspensas desde o final de março por causa da pandemia do novo coronavírus. E a partir de amanhã, segundo o prefeito Bruno Covas, concessionárias de automóveis e escritórios poderão retomar as atividades na cidade de São Paulo. No entanto, os estabelecimentos devem adotar novas regras e novo horário de expediente de até 4 horas. Cada concessionária define quais 4 horas, não podendo ter o horário de abertura e o horário de fechamento dentro dos horários de pico na cidade de São Paulo. Ou seja, não pode abrir depois das 7 da manhã, não pode abrir antes das 10 da manhã, não pode fechar depois das 17 e antes das 20 horas. Qualquer horário pode ser escolhido, desde que o horário de abertura e de fechamento não coincida com os horários de pico na cidade de São Paulo. Bom, e vamos falar ao vivo com o repórter Osmar Garrafa, que está no Hospital de Campanha do Pacaembu e tem a atualização da situação dos leitos por lá e também nos demais hospitais do tipo na cidade. Boa noite, Garrafa. Você tem notícia boa aí no Pacaembu, é isso? Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Temos sim boas notícias, né? Hoje aqui no Hospital de Campanha, daqui a pouco no boletim que será divulgado logo mais, a confirmação da 1000ª alta. O último boletim informa que nós temos oficialmente 998 altas aqui no Hospital de Campanha do estádio do Pacaembu. Mas o boletim que vai sair logo mais à noite, já atualizando as altas do dia de hoje, vai confirmar a 1000ª alta. Foi um paciente do sexo masculino que saiu hoje aqui muito festejado pelos profissionais que trabalham aqui no Hospital do Pacaembu. Foi uma emoção muito grande por parte de todos, do paciente, todos filmaram, aplaudiram, muitas fotos, enfim, um momento para se comemorar aqui no Hospital de Campanha do Pacaembu. Aliás, o Pacaembu foi o primeiro dos 4 hospitais de campanha da cidade de São Paulo. Nós temos, além do Pacaembu, no Ibirapuera, temos no AMB e agora em Heliópolis. Aqui no Pacaembu são 200 leitos, sendo 190 leitos de enfermaria e 10 leitos para semi-UTIs. O
o hospital de campanha está construído do lado de dentro do estádio, no gramado. São 2 tendas que ocupam uma área aproximada de 6 mil metros quadrados. Aqui trabalham, Michele e Celso, cerca de 520 profissionais. São profissionais que pertencem ao Hospital Albert Einstein. Então, repito, no boletim que vai sair logo mais à noite, teremos a confirmação da 1000ª alta aqui no hospital de campanha. Vamos então à atualização dos dados. A última atualização do boletim informativo do Pacaembu. Ocupados dos 200 leitos são 112 pacientes. Em enfermaria são 105. Na ala de estabilização, a semi-UTIs, 7 pacientes, num total de 44% de ocupação. Transferências foram 5 no último boletim para pacientes que agravaram o caso e tivemos 12 altas e nenhum óbito. No AMB, de 1.800 leitos ocupados estão 435, são 423 pacientes na ala de enfermaria, 12 pacientes na ala de semi-UTI, são 16%, 15 foram transferidos, altas 42 e óbitos nenhum. Quebramos a série de a cada 2 dias no AMB, uma morte. Já no Ibirapuera, uma notícia não muito boa que nos chegou agora há pouco. 221 pacientes internados, tivemos mais um óbito de acordo com o último boletim que saiu agora há pouco. No total já são 3 óbitos lá no hospital do Ibirapuera e pela primeira vez com esse número de 221 pacientes, o Ibirapuera chega à marca de 85% da sua lotação. E em Heliópolis, hospital que não é de baixa e média complexidade, assim como Pacaembu, AMB e Ibirapuera, o Heliópolis também atende casos de maior gravidade. Com 200 leitos, nós temos 96 pacientes internados, sendo que 18 estão na UTI. Repetindo então, boas notícias. Hoje aqui no Pacaembu tivemos a 1000ª alta dos pacientes e claro que não temos, nos últimos dias, quebramos aquela série de 2 mortes, de uma morte a cada 2 dias no hospital de campanha do AMB. Michele e Celso. Obrigada, Garrafa. Obrigado. Estrangeiros que vivem no Brasil e não têm acesso ao auxílio emergencial do governo se veem obrigados a voltar ao país de origem. Sem dinheiro, um grupo de colombianos dorme há 20 dias no saguão do aeroporto de Guarulhos. Vamos ver com a repórter Sabrina Pires. São cerca de 200 colombianos que vieram aqui para o Aeroporto Internacional de Guarulhos para pressionar o governo da Colômbia a disponibilizar um voo humanitário para o país. O problema é que a maioria aqui perdeu o emprego, não consegue trabalhar por causa da pandemia. Eles estão sem dinheiro, não conseguem nem mais pagar o aluguel. E sem perspectiva, eles querem voltar para casa com o apoio da família no país de origem. Os primeiros chegaram aqui há 20 dias e aí eles dormem assim, mesmo no chão, improvisam banho na torneira e comem com a ajuda de voluntários. É uma gratificação muito grande, né? Ver o rostinho deles. Ontem, por exemplo, eu me emocionei muito porque uma das pessoas chegou em mim e falou: olha, eu estou 2 dias sem almoçar. Estou vindo da região do Brás e 2 dias sem almoçar e a primeira refeição minha foi essa. Isso daí me emocionou bastante. Eu sei que são pessoas que são carentes porque o país nosso está nesse caos terrível e aquilo que a gente puder fazer para ajudar vai ser bem-vindo. Sempre bom, né, ver pessoas arregaçando as mangas para ajudar o próximo. A Prefeitura de São Paulo e as polícias civil e militar realizaram hoje uma operação para combater o comércio ilegal no Brás, na região central da capital paulista. Apesar de envolver policiamento, segundo a Prefeitura, a ação tem caráter educativo para alertar os camelôs e compradores sobre os riscos da aglomeração para a saúde. Por isso, os vendedores ilegais não foram multados, nem tiveram as mercadorias apreendidas. A região, que tem atraído multidões, principalmente durante as madrugadas, é a mesma onde nossa equipe do Plantão da Saúde flagrou, no mês passado, ambulantes atuando livremente em meio à aglomeração. Muitos deles sem máscara. E enquanto a maior parte do comércio no Rio de Janeiro está fechada, os cerca de 14 mil camelôs licenciados pela Prefeitura foram liberados para voltar às ruas. Eles devem obrigatoriamente usar máscaras e disponibilizar álcool em gel. A liberação dos ambulantes não constava no primeiro decreto da Prefeitura, que trazia os detalhes do plano de reabertura gradual da economia, mas foi incluída em uma edição extraordinária do Diário Oficial do município. Enquanto isso, o Rio de Janeiro segue registrando o recorde de mortes. Até ontem, foram mais de 6 mil no estado.
Ao mesmo tempo em que o número de casos e mortes pela Covid-19 disparam nas maiores cidades brasileiras, o contrário acontece em Florianópolis. A capital catarinense completou hoje o primeiro mês sem mortes desde o início da pandemia. Florianópolis tem atualmente cerca de 500 mil habitantes. A taxa de mortalidade na cidade pela Covid-19 está entre as mais baixas do país. O último dos 7 óbitos foi confirmado no dia 4 de maio, segundo dados do Ministério da Saúde. A administração municipal acredita o bom desempenho à adoção de medidas rígidas de restrição desde as primeiras notícias sobre a doença. A primeira delas foi a adoção precoce da quarentena, já no dia 13 de março, quando foi publicado o primeiro decreto. Também foram instaladas barreiras sanitárias no aeroporto internacional da cidade. Passageiros foram submetidos a protocolo rígido, que incluiu testes e orientações para que permanecesse em casa por 7 ou 14 dias, em casos de pessoas com sintomas. A cidade também foi uma das primeiras a investir na compra de testes em massa. Identificar os casos desde o início foi decisivo para evitar que os quadros se agravassem. Além de monitorar os níveis de isolamento social, a prefeitura também implementou a telemedicina, que atendeu cerca de 60 mil pessoas, 12% da população da cidade. O cenário positivo permitiu que o comércio local desse os primeiros passos em direção à reabertura em 20 de abril. E os estabelecimentos abertos seguem regras, como a obrigatoriedade do uso de máscaras, o limite de 1 cliente por atendente e o espaço de 4 metros quadrados entre as pessoas. E vamos à nossa primeira entrevista ao vivo por Skype, hoje com o Carlos Alberto Justo da Silva, conhecido como Doutor Paraná, que é secretário de Saúde de Florianópolis. O nosso tema é justamente o sucesso para a contenção do novo coronavírus na capital catarinense. Secretário, bem-vindo ao Plantão da Saúde, muito obrigada por aceitar o nosso convite para essa entrevista. Gostaria de saber como que a cidade recebeu a notícia do primeiro mês sem mortes desde o início da pandemia e qual é a chave do sucesso desse trabalho. Boa noite a todos vocês. É muito bom estar conversando com vocês, trocando experiências. Na verdade, nós não temos sucesso, não. O que nós temos é uma busca diária de tentar fazer com que as coisas deem certo. Então, nós temos acompanhado esses casos, como vocês falaram aí, e como foi dito até agora, né, nós estamos numa guerra. E essa guerra, a gente sabe que é um inimigo. O inimigo é o vírus. No entanto, cabe ao setor de saúde ter as estratégias. As estratégias são importantes, como vocês viram, a testagem, isolamento. Mas tudo depende se o efetivo desse exército, soldados, cumprem a tarefa que foi planejada. E quem é o grande efetivo do exército? São as pessoas. Não é possível você, por maior estratégia que você tenha, não é possível você conseguir resultados positivos se esse grande exército, que são as pessoas, não cumprirem as determinações. Então, acho que grande parte do sucesso está na compreensão da liderança que o prefeito conseguiu exercer sobre a população, de dizer o caminho é esse, eles acreditarem nisso, e nós perseguirmos esse objetivo permanentemente com muita transparência. Nós temos um chamado Covidômetro, né, que é num site aberto a todos, que lá estão diariamente o que é que está acontecendo com a cidade, número de casos, número de doentes, número de contaminados, e embaixo está a relação de como é que está a cidade. E, de acordo com o que está a cidade, o que é que pode ficar aberto ou o que é que terá que ser fechado caso os números se modifiquem. Então, a transparência, a parceria com a população e as estratégias adequadas são pontos importantes. Agora, secretário, boa noite, seja bem-vindo ao Plantão da Saúde, boa noite de minha parte. A pergunta que eu faço é a seguinte: o Brasil teve oportunidade de se preparar para enfrentar a Covid, até porque a doença chegou aqui depois, e ele teve exemplos bons e ruins de fora, pelo que aconteceu na Europa, pelo que aconteceu na China, pelo que está acontecendo agora nos Estados Unidos, e algumas cidades não se prepararam, como Florianópolis, por exemplo.
que tipo de país, que país ou cidade inspirou o protocolo catarinense, especialmente de Florianópolis, e como vocês lidaram com a pressão econômica que é muito forte e muitas vezes acaba vencendo a ciência, flexibilizando o isolamento? Olha, eu acho que isso o que você está colocando é fundamental, ou seja, você tem duas maneiras. Você pode aprender com os teus erros ou você pode pegar os erros dos outros e você não cometê-los. Então, desde o começo, nós vimos com 2 meses de antecedência o que é que estava acontecendo na Ásia e o que é que estava acontecendo na Europa. E a partir daí nós determinamos que nós iríamos seguir basicamente o protocolo da Coreia, ou seja, quando todo mundo dizia que tinha que testar somente caso complicado em um hospital, a gente partiu para testar todo mundo, ou seja, identificar todos os casos suspeitos, todos os contactos dos casos contaminados, isolar maciçamente e trabalhar critérios de isolamento dessas pessoas para evitar a circulação viral. Então, esse foi um critério que a gente seguiu, que é o critério da Coreia, e nós temos aquele trabalho do Reino Unido, o trabalho de Oxford, né, do martelo da dança, que a gente segue religiosamente esses dados e vai vendo, como por exemplo agora, quando é que a Alemanha está abrindo as coisas? 2 meses depois, 3 meses depois? Qual é o R deles? Ou seja, nós só temos evidência científica na tomada de decisão. A questão econômica, ela desde o início ela é muito forte. Nós também temos trabalhos científicos mostrando que quem mais rapidamente consegue controlar a doença e sai mais rapidamente se recupera economicamente. Não há nenhuma história de nenhum país ou uma cidade que não tenha sofrido abalo econômico com a epidemia. Mas aqueles que não tomaram medidas corretas estão sofrendo muito mais, porque eles passam por processos de abertura e fechamento, que são muito ruins em termos econômicos e não há a mínima possibilidade de a economia se recuperar com uma população doente ou com medo. Então, a ideia que nós temos passado para o setor econômico é, quanto mais rapidamente a gente, primeiro, seguir protocolos adequados a respeito da progressão da flexibilização. Segundo, sairmos e controlarmos essa epidemia, tanto mais rapidamente a cidade se prepara para voltar à nova normalidade. Nós não voltamos para a mesma normalidade. Nós vamos voltar para uma outra normalidade. Tá certo. Muito obrigada ao secretário, Dr. Paraná, lá de Florianópolis, que foi um trabalho maravilhoso. 1 mês sem mortes no estado. Parabéns, viu, secretário? Um abraço a todos vocês. Vai ser possível, vamos ser mais fortes. Obrigado. O empresário Carlos Wizard é cotado para assumir um cargo de destaque no Ministério da Saúde. Desde a saída do médico Nelson Teich, em 15 de maio, a pasta é ocupada interinamente pelo general Eduardo Pazuello. Vamos agora falar ao vivo com o repórter Luciano, que tem mais informações. Boa noite, Luciano. Boa noite. Boa noite, Celso e Michele. Esse empresário, o Carlos Wizard, ele é cotado para assumir a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, que é um cargo estratégico, porque é quem faz a interface com a iniciativa privada para a fabricação de medicamentos e principalmente para a distribuição desses remédios no Sistema Único de Saúde, não é? Ele não é médico, ele é empresário, um dos bilionários aí do Brasil. Ele se formou em ciência da computação lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, com a carreira aí de empresário, ele acabou se tornando dono de uma importante rede de língua inglesa e também de várias franquias do ramo da alimentação. O Carlos Wizard vai ser subordinado ao atual ministro interino da Saúde, o Eduardo Pazuello, que é militar e está no cargo depois da saída do Nelson Teich, que por sua vez ficou apenas 30 dias, menos de 30 dias como ministro da Saúde e que substituiu o Luiz Henrique Mandetta. Tanto o Mandetta quanto o Nelson Teich, eles divergiam com o presidente Jair Bolsonaro do enfrentamento aí da pandemia de Covid-19. Saíram justamente pela falta aí de entrosamentos dos discursos. O Carlos Wizard, pelo menos no primeiro momento, ele não deve encontrar dificuldades, já que ele já sinalizou ter grande alinhamento com a ideologia do governo Bolsonaro, por exemplo, no uso da cloroquina. O empresário, esse bilionário aí, já disse que é importante usar a cloroquina no início
início do tratamento da Covid-19, que é o que pensa também o presidente Bolsonaro. A gente lembra que os estudos mais recentes, apesar de demonstrarem alguma eficácia dessa droga para alguns pacientes da Covid-19, também intensifica, evolui vários casos aí para a morte, por isso que a cloroquina ainda é um assunto que não encontra consenso dentro da comunidade científica. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, Luciano. Fechados desde o dia 22 de março, quando entrou em vigor o decreto de quarentena no estado, os shopping centers se preparam para retomar as atividades. Para garantir a segurança de clientes e funcionários, o setor já estabeleceu um novo protocolo de funcionamento que, entre as regras, limita o número de frequentadores. A reabertura está programada para este mês ainda, mas vai depender de aprovação da Anvisa. O tempo inativo custou caro ao setor que, segundo a estimativa da Associação Nacional, refletiu em 120 mil empregos perdidos no país. Vamos ver na reportagem de Jonas Campos. Na Itália já tem shopping funcionando como se fosse rua de cidade. 2 mãos e sinalização para controlar o fluxo não de carros, mas de pessoas. O sentido da ida, você tem a faixa que você não pode ultrapassar, você tem a volta, então as coisas só funcionam assim agora. Os shoppings brasileiros devem seguir o mesmo caminho para receber os consumidores. Tudo dentro das normas estabelecidas por um protocolo rígido de segurança criado pela Associação Brasileira de Shopping Centers. Mas usar a criatividade com responsabilidade também pode. A gente teve a ideia de fazer uma exposição, que são manequins que estarão pintados, na verdade, com o tema dos valores humanos, Esses manequins foram enviados para artistas plásticos da região e aí eles vão ficar nos bancos para poder ajudar realmente a promover o distanciamento. Então, por mais que eu queira colocar mais alguém aqui, não vai dar, Acho que vai dar para o pessoal entender, não vai querer sentar no colo, enfim. Apesar das medidas de segurança já adotadas, esse centro comercial de Barueri segue fechado, assim como 57 shoppings da capital paulista, que já vão se preparando para uma reabertura gradual, planejada agora para o dia 15 de junho. Só no elevador já é possível notar algumas das inúmeras mudanças que fazem parte dessa nova realidade dos shoppings. Agora aqui, a capacidade máxima é para 4 pessoas e com um lugar marcado para cada uma delas, hein? São as novas regras de uso do elevador e apenas um exemplo de um novo mundo dentro dos shoppings. Sinalização por toda a parte, uso da máscara obrigatório, álcool em gel, redução de até 50% da capacidade da praça de alimentação, lembretes no banheiro e até escada rolante com recomendação de uma pessoa a cada 3 degraus. O distanciamento é muito importante, então estamos todos atentos, tanto no acesso do shopping, quanto nos pontos onde podem ocorrer filas. A entrada do shopping vai ser controlada com a medição de temperatura, Então, a medição de temperatura dos clientes e dos colaboradores, lojistas, funcionários, diariamente isso vai acontecer. A gente tem a higienização dos pés, nos tapetes sanitizantes nos acessos do shopping e também a disponibilização do álcool gel. Dos 577 shoppings brasileiros, 210 já retomaram as atividades com carga horária de 8 horas. São Paulo, capital, e outras 10 regiões do estado terão que reabrir com restrições mais rígidas, de acordo com o pacote de flexibilização da quarentena estabelecido pelo governo local. A determinação inicial é a de que os centros de compras retomem com capacidade limitada a 20%, funcionamento durante 4 horas e com apenas algumas atividades. Medida criticada pela Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, a ALSHOP, que defende o setor como fundamental, mesmo durante a pandemia. O shopping vai ser um equipamento que vai ajudar a população a, de repente, não ficar se congestionando nas outras atividades que tem aí. Nada contra a farmácia, nada contra o supermercado, mas tanto a farmácia como o supermercado estão dentro de shopping. A sociedade, o consumidor hoje, está muito bem preparado. Ele ficava, antes da pandemia, 75 minutos no shopping, hoje ele fica por volta de 25 minutos. Esse é um dado importante que as pessoas estão indo para comprar o necessário e indo embora. Então o shopping é o equipamento hoje que vai ajudar muito o poder público a diminuir as tensões. Apesar da reabertura próxima, o setor do varejo não parece tão otimista. Eu acredito que o público será bastante resistente a comparecer a esses centros comerciais. Lamentavelmente, este ano,
será um ano, uma perda muito grande para o varejo aqui no Brasil, como tem sido no resto do mundo. O tempo sem atividade custou caro para os shoppings e os números, quando falamos do impacto econômico, impressionam. Foram 120 mil empregos perdidos, 15 mil lojas com atividades encerradas e um prejuízo calculado em 26 bilhões de reais no país. Quando e como o restante dos shoppings vão reabrir, saberemos em breve. A única certeza até aqui é a de que esse é o novo normal. E vamos agora à nossa segunda entrevista do dia, ao vivo por Skype, com o médico Douglas Crispim, que é geriatra e paliativista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e vice-presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Com ele, a gente vai abordar a progressão dos sintomas da Covid-19 e o impacto em idosos. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo ao Plantão da Saúde mais uma vez. A primeira pergunta não pode fugir disso. Em tempos de pandemia, ainda longe do pico e com flexibilizações, shoppings abrindo, quais são os riscos e os cuidados com os idosos daqui para frente? Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Obrigado novamente por falar com vocês. É um momento de ainda incerteza. Eu gosto de utilizar essa palavra da incerteza porque nós vamos ter o resultado dessa abertura daqui a 2 semanas. Então, eu recomendaria ainda aos idosos muita cautela nesse momento e as famílias com os idosos também, justamente porque nós ainda não sabemos se esse processo de abertura vai surtir um efeito como o desejado. Então, nós recomendamos que os idosos só saiam se tiverem realmente uma necessidade específica e se puderem, né, nessas próximas 2 semanas ainda terem bastante cautela com relação a sair, seria melhor para a gente ver se o resultado for positivo da queda do número de casos, aí sim, lentamente os idosos saírem de casa ainda com cuidados. Doutor Douglas, muito boa noite, muito bom falar com o senhor aqui novamente no nosso programa. Doutor, quais os cuidados, né, que os idosos têm que ter numa época pós-pandemia? Se bem que só teremos uma época pós-pandemia quando, creio, tivermos uma vacina. Porque até então poderão acontecer aquelas ondas de recontágio, né? Então, como que fica a situação para os idosos quando crianças voltarem para as escolas e depois os avós vão ter que receber essas crianças em casa? Quais os cuidados que eles vão ter que tomar? Eu acredito que o momento de retorno para os idosos ele vai ter que ser sempre progressivo, né? A gente não pode, igual a gente está vendo, mesmo as pessoas mais jovens nos países que já está retornando, eles já voltam com tudo, né? Para bares, festas e isso não é nem a recomendação geral, é que as coisas devem ser de forma lenta e progressiva. Os idosos, quando começarem a retornar à sua rotina, à sua atividade normal, as famílias devem tomar ainda os cuidados, né? Principalmente se o idoso não teve o Covid, não foi curado e principalmente se ainda não tiver recebido a possível vacina que nós estamos esperando ou o tratamento para a cura. Então, a gente espera que os idosos tenham bastante cautela, ainda ao sair de casa vão sair com as máscaras, né? E sair para situações que são realmente necessárias. A gente sabe que tem muitos idosos que estão atrasando consultas médicas, tem idosos que estão atrasando serviços essenciais para a sua vida, então realmente esses vão precisar voltar, pessoas que estão aguardando cirurgia e tal. Mas os outros idosos que não tiveram, principalmente quem não teve o Covid, que deva ainda prestar muita atenção com as máscaras, a família tomar os mesmos cuidados de higiene quando o idoso quando volta para a casa do idoso, e as crianças ainda precisamos ter um pouco mais de moderação para aguardar como é que vai ser depois das 2 semanas aí para frente. Então, doutor, o senhor falou em moderação, e isso é importante para quem está em casa, porque eu tenho notado que as pessoas estão muito confusas, com orientações diversas. Então, uma vez que você flexibiliza a quarentena, que as pessoas voltam a trabalhar, o idoso pode até não sair na rua, mas o risco passa a ser na própria casa, quando ele convive com pessoas mais jovens que estão trabalhando, que estão saindo. E aí, como é que fica o cuidado dentro de casa? Porque ele pode até não sair, mas ele continua correndo risco aonde mora, não, doutor?
Até na primeira vez que a gente conversou, né, eu gosto de dizer sempre assim, não se crucificar, a família não se crucificar por não conseguir fazer todas as ações de isolamento com o idoso em casa, não é fácil fazer isso mesmo, deixar uma pessoa idosa, principalmente aquela que precisa de cuidados, né, aquelas pessoas idosas que são dependentes de outras pessoas, deixar ela totalmente isolada em casa, para a maioria das famílias vai ser quase que impossível. Então, não se crucificar em primeiro lugar, não se culpar, mas tomar as precauções, né? Em casa, nesse primeiro momento, a gente ainda recomenda, se as pessoas estiverem indo trabalhar, essas pessoas que estão saindo de casa com frequência, que tenham menos contato com o idoso, ao chegar em casa, aquela rotina de tirar as roupas, botar para lavar, utilizar as máscaras sempre fora do ambiente domiciliar, e ter menos contato físico com o idoso, principalmente aquele, como eu disse, que não teve o Covid. As pessoas que têm sintomas da doença, realmente os mesmos cuidados. Quando a gente fala que a pandemia pode estar em um decréscimo da curva, e a gente espera que isso vai acontecer, não significa que a pandemia está resolvida. A gente vai ter os casos ainda, uma grande quantidade de casos, enquanto a curva estiver diminuindo a frequência. Então, a gente pede ainda bastante cautela para a gente não ser, talvez, aí a experiência negativa dessa fase de reconstrução da sociedade. Doutor, bom, o senhor é geriatra também, né? E agora essa época começa o frio, né? Outras doenças respiratórias. Se um idoso tiver com algum sintoma, tossiu 3 vezes, recebi hoje uma mensagem de um telespectador, Michele, sou idoso, hoje espirrei 3 vezes, ele já está em pânico. Então, o idoso que está agora nessa época de frio, mudança de temperatura, quando ele deve procurar um médico, doutor? Felizmente, né, o Covid, um dos sintomas que não é tão frequente é começar a doença espirrando, né, com o nariz escorrendo. Isso não é a forma mais comum de apresentação da doença. Os outros sintomas respiratórios no idoso, inclusive um idoso quando tem uma pneumonia ou alguma gripe, ele tem uma forma de sintomas até diferente dos outros adultos, né, então é uma forma às vezes mais mascarada, a gente precisa ter atenção. Mas a recomendação ela segue a mesma. Como nós estamos numa pandemia, uma pessoa que esteja só com o nariz escorrendo, uma tosse mais leve, um mal-estar, ele deve procurar um profissional de saúde, se for possível de forma online, com orientações, se não possível de forma presencial, não procurando os hospitais. E se a pessoa começar a ter realmente falta de ar, um desconforto muito grande, e as pessoas que já são acamadas, dependentes, a família achar que está muito diferente do normal dela, então essas pessoas aí sim devem procurar o hospital o mais rápido possível. Muito obrigada ao doutor Douglas Crispim, que é médico geriatra e paliativista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e vice-presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Muito obrigada, viu, doutor? Uma boa noite para o senhor. Boa noite. Um abraço, boa noite para vocês. Tchau, tchau. Muito bem, e agora nós recebemos aqui na bancada do Plantão da Saúde para a nossa terceira entrevista do dia o médico Demétrio Ortega Rumi, que é mestre e doutor em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP, médico assistente e supervisor do Instituto de Psiquiatria do HC. O nosso tema são os transtornos psiquiátricos em tempos de pandemia. Doutor, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Michele, é uma honra tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Que bom, doutor. Doutor, quais estratégias as pessoas podem adotar em casa para reduzir esses impactos, que creio que haverão impactos da pandemia na saúde mental? Existem impactos na saúde mental das pessoas e que estratégias essas pessoas podem adotar? Perfeito. Sem sombra de dúvida, impactos existem, né? Uma vez que a mudança total da rotina das pessoas no dia a dia e também relacionado ao fato do confinamento e também de você não ter uma rotina. A sua rotina simplesmente não é mais válida. Então, de um dia para o outro, você precisa estabelecer uma nova rotina. Porque senão aquela sensação de ociosidade e a diminuição abrupta do teu universo social são fatores de estresse muito graves. E pessoas que já fazem tratamento psiquiátrico ou aquelas que têm mais vulnerabilidade, que têm uma reserva psíquica emocional menor, acabam, obviamente, sendo mais vulneráveis e acabam adoecendo.
Doutor, ontem nós conversamos com uma pesquisadora da Fiocruz, que faz parte de uma pesquisa que revela que as pessoas hoje estão mais deprimidas, mais ansiosas, mais sedentárias e também abusando um pouco mais do álcool. Isso reflete uma sequela da pandemia na saúde mental. Então não é só a questão física, não é só a questão econômica, tem também a questão mental. Que conselho o senhor dá para que as pessoas possam lidar com isso de maneira mais... leve. Mais leve. Talvez seja essa palavra. Perfeito. Primeiro, quem está fazendo tratamento deve continuar o tratamento, tá certo? Porque o afastamento do tratamento que já está em curso é muito perigoso, porque os transtornos mentais, ou mesmo outros tipos de transtorno, eles continuam a história natural deles, independente do Covid. Que já existiam antes da pandemia. Exatamente. Você ter ou não Covid não vai mudar o curso de outras doenças que, eventualmente, outras comorbidades que a pessoa tenha, né? Agora, como lidar com isso, né? Primeiro, procurar orientação especializada, que seja online ou que seja de profissionais da sua confiança. Agora, do contrário, tomar muito cuidado, porque as pessoas buscam formas de se tratarem muito perigosas, né? Então, indivíduos que têm vulnerabilidade ao etilismo ou que têm esse hábito, muito frequentemente, pelo aumento da angústia, pelo aumento da ansiedade, pelo aumento dos sintomas depressivos, porque angústia e ansiedade aumentam o estresse. E qualquer ser humano que fica sob estresse continuamente acaba se deprimindo. E baixa resistência, inclusive. Baixa resistência, inclusive. A depressão é uma doença do corpo todo, não é uma doença apenas da cabeça, né? A gente sabe que a depressão, ela convive com obesidade, diabetes, hipertensão arterial, que são as principais vulnerabilidades para o Covid atualmente, e principalmente as pessoas acabam buscando no álcool ou em outras drogas, ou mesmo em medicamentos, com ou sem prescrição, uma forma de se medicar. E aí vão ganhar dois problemas. Primeiro, que ela já tinha, e segundo, de estar usando uma outra medicação e trazer outros problemas sérios para a saúde dela. Doutor, o senhor viu e o senhor enxerga nessa época de pandemia um agravamento dos casos de problemas psiquiátricos durante esse surto pandêmico? Perfeito, ótima pergunta, Michele. Sim. Infelizmente, a gente observa isso, não só em quantidade, mas também em gravidade, tá? Bom, uma das coisas mais temidas, né, a gente sabe que a questão do suicídio, né, que infelizmente existe. Então, pessoas que vivem sozinhas, que estão confinadas, que têm poucos vínculos com o mundo social e ainda se veem isoladas, né? Às vezes sendo vítimas aí de desemprego, de problemas socioeconômicos importantes, distanciamento, às vezes, de poucas pessoas às quais existe um vínculo afetivo. A pessoa também vai buscar, muitas vezes, consolo ou formas de compensar a falta de reconhecimento e de gratidão que ela tinha antes com a vida anterior, trabalhando e interagindo com as pessoas, através de álcool, bebidas e outras coisas, outros interfúgios que com certeza não são recomendáveis. E isso agrava em muito e aumenta em muito o risco do indivíduo não só tentar, mas de, infelizmente, ter um suicídio consumado, lamentavelmente. E aí o senhor comentou de algumas causas, isolamento, incertezas, medo. E aí? Quando é a hora de procurar ajuda? E procura ajuda de quem? Um psicólogo? De um psiquiatra? Qual vem primeiro? E qual é o start? Qual é o momento de procurar ajuda? E eu já vou emendar claro. O seguinte, a pessoa sabe que ela está em depressão? Porque ele pergunta, quando é a hora da pessoa procurar? Porque vira, ok, estou em depressão, vou procurar uma ajuda. Mas e se eu não assumir ou identificar que eu estou em depressão? Como que funciona, né, doutor? Excelente pergunta. E eu começo respondendo pela sua, mas e termino na sua, Celso. Primeiro, a depressão é uma síndrome, né? Ou seja, é um conjunto de sinais e sintomas comuns a várias origens. Então, a depressão que determinada pessoa vai apresentar é totalmente diferente de outra. Né? Você não trata a doença, você vai tratar o doente. Então, em determinadas pessoas, a depressão pode começar com um quadro crônico de dor, quadros de insônia, esquecimento,
E de repente a tristeza, aquela coisa, aquela imagem que a gente tem do deprimido, isolado, chorando, não ocorre no primeiro momento. Os próprios pacientes com mais idade apresentam, às vezes, características clínicas da doença não tão típicas como aquelas que a gente tem o hábito de ver. Tá? Então, às vezes, por queixas físicas constantes, aquela dor que não passa, aquela insônia que não melhora, prejuízo de memória, esquecimento, desconcentração, irritabilidade, né? Tudo isso, muitas vezes, está escondendo um quadro de depressão, né? Ou seja, a pessoa perde a funcionalidade dela em relação à rotina e à performance que ela tem como ser humano, né? Alteração do apetite, alteração dos cuidados pessoais, da esperança, enfim, de todas as formas que ela tem de se planejar e interagir com o mundo que a cerca, né? Os cuidados consigo mesma e com a família. E, muitas vezes, nesse caso, se a pessoa tem dúvida, o que ela deve fazer? Ela deve falar com um profissional da área de saúde mental. O psiquiatra, né, ele trata da doença mental. O psicólogo, ele vai ter uma abordagem mais relacionada a fatores psicológicos, de estresse, ambientais, de como uma pessoa pensa, interage, ela lida com determinadas dificuldades ou com determinadas situações da sua vida que podem ou não desencadear uma doença mental, de acordo, claro, com a predisposição, o temperamento, a personalidade e a genética que essa pessoa tem, né? Então, mas ambos os profissionais, as classes desses profissionais têm total capacidade de orientar essa pessoa de uma maneira correta, adequada e com que ela vá buscar ajuda antes que seja tarde demais ou antes que ela tome outras providências que possam ter um desfecho ruim e desfavorável. Então, o momento é quando sentir dor constante, situações que são atípicas do funcionamento, do comportamento, do estado geral dela. Perfeito. Então, dor constante pode ser dor de cabeça, dor no pescoço ou alteração do apetite para mais ou para menos também, né, doutor? Exato, é perfeito, muito bem colocado. Um quadro de irritabilidade, ou seja, alterações emocionais sem algo que justifique, tá certo? Uma angústia, um isolamento, vontade de chorar sem motivo, algo endógeno, algo que não pertence à biografia da pessoa, ou se ela já teve isso antes, ela vai identificar com mais facilidade, caso ela já tenha feito um tratamento e tenha recebido alta, né? Então essas pessoas vão ter mais facilidade de identificar, mas quem não teve pode realmente estranhar e não saber quem procurar, né? Então isso pode ser decorrente de problemas psiquiátricos ou psicológicos e não físicos propriamente dito, porque isso vai se manifestar e se refletir no corpo. A gente vai continuar a nossa entrevista com o Dr. Demetrio Ortega Rumi, que é mestre e doutor em psiquiatria pela FM USP e médico assistente supervisor do Instituto de Psiquiatria do HC. Olha, vamos para o nosso giro de notícias, falar sobre o novo coronavírus no esporte? É agora. Seguem surgindo resultados positivos nos exames para a detecção do novo coronavírus promovidos pelos clubes. Além do volante Jean e do atacante Vinícius Popó, que mostramos ontem aqui no Giro, o Cruzeiro tem mais um jogador com a Covid-19. Os testes realizados nesta quarta pelo Clube Mineiro mostraram que o zagueiro Léo também está contaminado. De acordo com o departamento médico da equipe, o atleta está assintomático e foi afastado das atividades, passando a cumprir as orientações de isolamento social em casa. Assim como o Cruzeiro, o Goiás também tem 3 jogadores contaminados pelo novo coronavírus, além de outros 5 funcionários com a doença. Mesmo assim, o clube confirmou para amanhã o retorno dos treinos presenciais do elenco profissional. Olha. Seguindo o protocolo de segurança aprovado pelas autoridades locais da área de saúde. A partir das 8 da manhã, 8 grupos de 4 jogadores se apresentarão em horários diferentes, respeitando o distanciamento social. As identidades dos infectados foram preservadas. Agências de notícias e jornais do continente europeu noticiaram hoje que a União das Associações Europeias de Futebol estaria estudando tirar a final da Liga dos Campeões de Istambul, na Turquia, e levar todos os jogos restantes da competição para um único país. A Alemanha ou Portugal seriam o provável destino das partidas seguintes do torneio, interrompido na fase de oitavas de final. A UEFA vai reunir o Comitê Executivo no próximo dia 17 de junho para definir a situação.
E a Premier League oficializou nesta quinta-feira que o regulamento do campeonato inglês sofrerá pequenas alterações temporárias no retorno da competição no próximo dia 17 de junho. As mudanças estão de acordo com o estabelecido pela International Board, órgão da Federação Internacional de Futebol responsável pelas regras do esporte. O número de substituições que uma equipe é autorizada a fazer durante o jogo passará de 3 para 5. Também subiu a quantidade de atletas que podem ficar no banco de reservas de 7 para 9. As medidas têm como objetivo diminuir o impacto do desgaste físico após 3 meses sem atividades e apenas 3 semanas de treinos coletivos. Mais notícias você confere no site gazetesportiva.com. Doutor, para a gente ir encerrando aqui, eu queria que o senhor falasse para a gente, nós temos ainda 3 minutos, pós-pandemia, digamos assim, o senhor prevê que as pessoas tenham algum tipo também de problema mental que seja resquício dessa época que nós estamos vivendo? Perfeito. Eu creio que sim, né? Porque, como as pessoas dizem, né, a gente vai ter que se acostumar a um novo normal. E algo que é novo, normal, já não é normal. Seria uma situação, na verdade, diferente, né? E tudo aquilo que é diferente vai gerar nas pessoas que naturalmente são ansiosas ou que já têm, né, uma reserva cognitiva ou mesmo emocional já mais comprometida, uma certa angústia e uma certa incerteza, insegurança, medo, né? Então, tudo isso, somados ao trauma de ver tantas pessoas, infelizmente, morrendo, Sim. pessoas conhecidas, enfim, exemplos daqueles que passaram por tudo isso, com certeza vai fazer com que as pessoas adotem padrões de comportamentos diferentes, mas, por outro lado, eu vejo coisas positivas também. Vai se valorizar muito mais o contato humano, né, com as pessoas, com a família. Vai se valorizar muito mais situações que até então, que aconteciam antes da pandemia, que eram motivo de irritabilidade, do indivíduo se tornar zangado. As pessoas vão ter saudade disso, né? Então, a gente vai se acostumar a uma nova realidade. Então, isso tudo vai trazer coisas positivas também, né? Onde a gente vai valorizar mais o contato humano e muito mais também a família. Ou seja, vai se valorizar, ao meu ver, o lar e não tanto a casa, né? Muito bom, doutor. Doutor, eu imagino que a pergunta agora vai ser complexa, ou talvez não. A pergunta é simples, talvez a resposta. O senhor falou de algo positivo e a gente sabe que o otimismo é importante para enfrentar uma pandemia. Perfeito. Ao mesmo tempo, os fatos, desacordos entre o governo federal, estadual, flexibilização fora de hora, tudo isso gera um certo pessimismo. Então, a pergunta que eu faço para quem está em casa, como manter o otimismo sem alienação? Perfeito. Realmente, é uma resposta complexa, mas eu vejo da seguinte maneira. Eu acho que o otimismo racional, o otimismo proporcional, sem ser aquela coisa descomedida, que é aquela coisa que você acaba se tornando imprudente ou da autoajuda. Tem um otimismo com os pés no chão, né? E aí eu apelo à história, né? A história está cheia de relatos de outras pandemias, outras endemias, epidemias, as quais o mundo passou, a humanidade passou e está aqui, né? E a gente está num processo evolutivo, né? Então, essa pandemia é mais uma dessas barreiras as quais a gente está passando, né? E a gente vai passar e isso serve para fazer com que a nossa sociedade melhore em muitos aspectos. Até porque, se você parar para pensar, a pandemia está proporcionando com que coisas que já vêm ruins há tempos estejam mais afloradas agora. Como a questão do meio ambiente, do saneamento básico, do próprio sistema de saúde, desigualdades, do problema do uso excessivo e mal feito, às vezes, das redes sociais. Fake news. Né? E também está chamando muito a atenção para que as pessoas se tornem menos individualistas e mais empatas. Ou seja, está criando um sentimento de comunidade, você tem que pensar de uma maneira em grupo, coletiva, e não tão individual, porque tudo que você faz não vai impactar apenas em você, e sim
na sua comunidade, na sua família. Muito bom. Olha, muito obrigada, doutor Demétrio Ortega Rume, mestre e doutor em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP, médico assistente supervisor do Instituto de Psiquiatria do HC. Sensacional a sua entrevista, doutor. Imagina, muito obrigada. Seja sempre bem-vindo, doutor. Eu que agradeço. Vamos voltar com o doutor aqui, porque tem muito assunto para falar com ele. Gente, até amanhã, sexta-feira. Boa noite para vocês. Você fica agora com o Jornal da Gazeta. Até amanhã. Usem máscara.